Quando se fala na religião dos celtas, aquele conjunto de povos que no primeiro milênio antes de Cristo ocupou grande parte da Europa, algumas imagens que vêm à mente são do Mago Merlin e do Panoramix, que era aquele personagem dos desenhos do Asterix que fazia poções mágicas. No entanto, essas imagens transmitem um entendimento muito limitado sobre os druidas, que eram os sacerdotes da antiga religião dos celtas. É óbvio que os druidas trabalhavam com a magia, mas as funções deles eram bem mais abrangentes e iam além da esfera religiosa. Os druidas também tinham influência na esfera política. Eles atuavam como juízes, decidindo disputas, e como embaixadores nas relações com outros povos. Eles também tinham conhecimento de filosofia, astronomia, medicina. E se sabe tudo isso graças principalmente aos textos dos escritores clássicos da antiguidade, que foram gregos e romanos que escreveram sobre os celtas. E com relação às druidezas, o que se sabe sobre elas? Aí a questão é um pouco mais complicada, porque elas são muito mencionadas na mitologia irlandesa, mas os mitos não constituem prova de existência histórica e têm que ser interpretados com muita cautela. E nos textos dos escritores clássicos há poucas menções e essas referências são ambíguas, o que deu margem para várias interpretações por parte dos historiadores e arqueólogos que estudam os celtas. Eu apresento a vocês essa discussão. E eu começo por um episódio relatado pelo historiador romano Tácito, que apesar de Tácito não usar o termo druideza, esse episódio é o que tem indícios mais robustos da presença dessas mulheres. No século I depois de Cristo, a Britânia era uma das províncias dominadas pelo Império Romano. Esse domínio não se deu de forma pacífica. Havia muitas rebeliões e o sentimento de revolta era insuflado pela atuação política dos druidas. Por isso, os romanos decidem acabar com o poder dos druidas e planejam um ataque a um importante santuário druida que ficava na ilha de Mona. Tácito relata que quando os soldados romanos chegam ao local, eles se deparam com uma cena assustadora. Druidas com as mãos erguidas para os céus, lançando maldições, e em meio a esses druidas, mulheres com longas vestes negras, cabelos revoltos, agitando tochas acesas. Os soldados romanos ficam tão assustados com essas mulheres que Tácito as compara às fúrias romanas. É muito provável que essas mulheres fossem druidezas, pois esse é o único relato que mostra mulheres celtas vestidas de preto e da mesma forma. E o fato de elas estarem uniformizadas com o mesmo traje descarta a ideia de que elas pudessem ser habitantes do local ou esposas dos druidas. A impressão que dá é de que elas pertencem a alguma ordem sacerdotal. E se nós olharmos o conjunto da cena, a sensação é de que essas mulheres agem de forma concertada com os druidas, de que tudo aquilo que eles fazem tem algum propósito mágico, ritualístico. Como eu disse antes, a Britânia vivia uma época de turbulência, com muitas rebeliões contra os romanos. Uma dessas rebeliões foi liderada por Búdica, rainha de uma das tribos da Britânia. E eu digo isso porque há quem especule que Búdica tenha sido uma druideza. Essa hipótese se baseia no relato de outro escritor clássico da antiguidade, que é Dion Cássio. Mas Dion Cássio não diz que Búdica era uma druideza. O que ele diz é que Búdica estava incumbida de algumas atividades ritualísticas. Dion Cássio relata que, diante dos seus guerreiros, Búdica invoca Andraste, a deusa da guerra cultuada por sua tribo,
e solta uma lebre que corre numa direção considerada auspiciosa pelos celtas. Dion Cássio também narra que, após uma das batalhas, Búdica preside os sacrifícios humanos feitos em homenagem a Andraste. E presidir sacrifícios humanos era a função dos druidas. E Búdica não era o nome real dela, mas um título originado da palavra Buda, que significa vitória. Por isso se especula que ela talvez tenha sido uma druideza ou uma sacerdotisa, mas há muita controvérsia sobre isso. Em termos de especulação, também há quem acredite que as Galicenae eram druidezas. Segundo Pompônio Mela, outro escritor clássico, no século I d.C., as Galicenae eram um grupo de 9 sacerdotisas que vivia numa ilha ali na costa da Bretanha francesa, onde havia um oráculo e onde muitos viajantes passavam para ouvir previsões desse oráculo feitas por meio das sacerdotisas. Pompônio Mela diz que essas sacerdotisas eram tão poderosas que controlavam o vento, o mar, curavam qualquer doença e ainda se transmutavam em animais. E, aliás, como nós falamos de imagens que vêm à mente quando se fala na religião dos celtas, essa é uma outra imagem que ficou muito popular por causa da série de livros da Marion Zimmer Bradley, que é a das 9 sacerdotisas da ilha de Avalon, que também tinham o poder de cura e de se transmutar em animais. Então, retomando, as 9 sacerdotisas Galicenae, as mulheres do santuário druida em Mona e Búdica, elas são todas hipóteses de mulheres que poderiam ter sido druidezas, mas nenhuma delas é chamada nos relatos das fontes clássicas de druideza. Já na história augusta, que são biografias de imperadores romanos, nós encontramos 3 relatos com mulheres que são identificadas como druidezas. Num dos relatos de Diocleciano, quando ainda era soldado, tem um encontro com uma druideza que profetiza que um dia ele se tornaria imperador. Nos outros 2 relatos, os imperadores Aureliano e Alexandre Severo também têm encontros com druidezas que fazem previsões sobre o futuro deles. Apesar de essas mulheres serem denominadas de druidezas nos relatos, também há controvérsias sobre esse assunto. Vamos então aos argumentos dos 2 lados para vocês entenderem essa questão. Os autores que estudam os celtas, que acreditam que essas mulheres não eram druidezas, justificam que, na época dos relatos, que era o século IV d.C., e eles são passados na Gália, que hoje em dia seria França e Bélgica, já não havia mais druidas, porque, como eu disse que os romanos fizeram na Britânia, de acabar com o poder dos druidas e proibir a atuação deles, eles também fizeram isso na Gália. E isso muito tempo antes dos relatos desses encontros entre os imperadores e as druidezas. Então, para esses autores, se não havia druidas, em consequência, não havia druidezas. Outro argumento desses autores é que, como nós vimos, as funções dos druidas eram bem mais abrangentes. E nos relatos, essas mulheres são descritas exercendo apenas uma dessas funções, que era fazer previsões e prognósticos. Já os autores que acreditam que essas mulheres eram de fato druidezas, argumentam que essas mulheres provavelmente exerciam outras funções, tinham outras habilidades como os druidas, mas o interesse dos romanos, tanto dos imperadores que tiveram os encontros e ouviram as profecias delas, como dos escritores clássicos que redigiram os relatos, era apenas na capacidade oracular delas. Então eles deixaram de fora dos relatos todo o resto, as outras informações. Um outro argumento é de que, como na Gália, no século IV d.C., já não havia mais druidas, porque a atuação deles tinha sido proibida há muito tempo,
Então, as mulheres chamadas de druidezas nos relatos dos encontros com os imperadores romanos atuavam apenas como meras adivinhas. Mas, num passado, quando os druidas ainda tinham poder e a atuação deles era institucionalizada, as druidezas dessa época passada provavelmente também exerciam todas as funções que os druidas exerciam. Até porque a sociedade celta permitia que a mulher exercesse muitas posições, como rainha, médica, elas podiam participar de batalhas e até liderar exércitos, como foi o caso de Búdica. Então fazia sentido que as mulheres também pudessem ser druidezas e essa não fosse uma posição restrita aos homens. Antes de concluir, eu acho que vale a pena mencionar uma observação feita por duas autoras que estudaram muito esse assunto, que são a Miranda Green e a Sharon Pace MacLeod. Para elas, assim, druidezas ou não, sacerdotisas, feiticeiras ou meras adivinhas, se nós examinarmos as informações sobre essas mulheres contidas nos relatos das fontes clássicas, fica clara a associação entre o feminino e a arte divinatória. E se nós examinarmos na mitologia irlandesa, essa associação também está presente por meio de várias personagens, como, por exemplo, a poetisa e profetisa Fedelm, que faz uma profecia sobre a guerra para a rainha Maeve, numa guerra que Maeve iria travar com o rei de uma outra província da Irlanda, numa das histórias assim mais famosas da mitologia irlandesa, que é a razia ou roubo do gado de Cooley. Nessa história, a poetisa e profetisa Fedelm é descrita como uma jovem belíssima que usa túnica vermelha, joias e sandálias douradas, o longo cabelo louro dela é repartido em 3 tranças, o olho dela tem uma íris tripla, ela carrega armas e um fuso dourado que é um símbolo do seu poder oracular. E quando a rainha Maeve pergunta a Fedelm onde ela aprendeu a arte da profecia e da clarividência, a Fedelm responde que foi em Alba, onde vive uma outra personagem da mitologia irlandesa que também tem o dom da profecia, que é a guerreira Scarrack. A Scarrack, além dela ser uma excelente guerreira que lutava muito bem, ela ensinava artes marciais e treinava muitos guerreiros e heróis, e tinha o dom da profecia. E é claro, quando se fala em profecia e adivinhação, é preciso mencionar 2 deusas muito famosas na mitologia irlandesa e muito cultuadas na Irlanda, que são Bridget e Morrigan. Então, para concluir, se vocês tiverem interesse em todos os autores, livros que eu usei para embasar as informações apresentadas aqui no vídeo, eu sempre deixo a bibliografia dos vídeos e textos que eu faço na minha página do Instagram, que vocês encontram pelo meu nome. E para concluir então, sim, finalmente, eu agradeço ao Círculo de Brigantia pelo convite para participar de mais esse evento e agradeço também a todos vocês que assistiram.